Continuando falando sobre as expressões algébricas. Se eu te der uma expressão algébrica grande como essa desse exemplo aqui, vamos simplificar. O que significa simplificar? Simplificar é você reduzir essa expressão ao menor número que você conseguir. Mas eu olhando essa expressão, eu observei que elas têm termos que não são semelhantes e tem termos que são semelhantes. Eu tenho esse 5x, que é semelhante ao 4x, que é semelhante ao 6x. Mas é diferente do menos 8y e é diferente do menos 2y. Mas eu percebo que o menos 8y é semelhante ao menos 2y, porque os dois têm a mesma parte literal. Então, como eu resolvo uma expressão algébrica desse tipo? Essa expressão algébrica eu só consigo resolver unindo os termos semelhantes, fazendo a operação entre os termos semelhantes e reduzir ele, simplificar o máximo que eu puder para ficar bem simplificado a minha expressão algébrica. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com os termos semelhantes, uni-los e fazer operação entre eles. Temos aqui 5x, aqui foi separado os termos semelhantes próximos um do outro, foi só organizado, aqui foi só uma organização para mostrar que a operação é feita entre os termos semelhantes. Aqui estava todo misturado e aqui ele foi simplesmente organizado para que você trabalhe só com os termos semelhantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir só os termos semelhantes. 5x mais 4x, eu tenho 9x. 9x menos 6x, eu fiquei agora com 3x. 3x. E eu tenho esses dois termos que contém a parte literal y, que é o menos 8y menos 2y. Se estão com sinais iguais, eu vou repetir o sinal e vou somar esses números. Então, vai ser menos 8 com menos 2 vai dar menos 10. Então, aqui está reduzido, ó, está simplificada a minha expressão algébrica. O resultado dessa expressão algébrica aqui, dessa simplificação, me deu 3x menos 10y. Então, toda vez que eu tiver uma expressão algébrica muito grande, o que eu tenho que olhar? Se eu tenho termos semelhantes. Se eu tiver termos semelhantes, eu vou fazer as operações entre esses termos semelhantes, repetindo a parte literal e trabalhando com os números que estão acompanhando. Olha essa outra expressão algébrica aqui, ela parece um pouco mais confusa, porque tem mais letras do que a anterior. Mas é o mesmo processo. Aqui eu separei, antes o livro separou os termos semelhantes para ficar mais fácil. A expressão era toda essa expressão aqui. Então, eu tinha esse 2 ao quadrado b e menos 5 ao quadrado b. Eu percebo que as duas têm a mesma parte literal, que é a ao quadrado e b. Então, eu posso reduzir essas duas aqui. Então, ele separou para ficar pertinho, só para ficar mais fácil de calcular. E eu tenho o 3 e o menos 1, que não tem a parte literal. Sem problema, eu não tenho a parte literal, mas eu continuo tendo um outro termo aí dentro dessa expressão algébrica. Eu tenho um outro termo. Só que esse outro termo ele não tem a parte literal. Então, se os dois não têm a parte literal, então significa que eles são semelhantes. Porque eu tenho somente números, então eles são semelhantes. Então, eu vou trabalhar com 3 menos 1. Então, reduzindo o menos 2 ao quadrado b menos 5 ao quadrado b, eu vou ter menos 3 ao quadrado b. Eu vou reduzir esses dois a um só aqui. E o 3 menos 1, eu tenho 2. Então, aqui está simplificada a minha expressão. Então, simplificar uma expressão algébrica é você unir os termos semelhantes. É tentar simplificar o máximo que você puder o termo semelhante que você juntou de um lado e ver qual é o outro termo semelhante e juntar o termo semelhante.
Simplificar uma expressão algébrica significa isso. Nessa outra simplificação aqui, ó, simplificar essa expressão aqui. Vamos simplificar essa expressão. Para simplificar essa expressão, primeiro eu vou ter que fazer essa multiplicação, porque a ordem das prioridades é o quê? Primeiro é a multiplicação. Então, eu tenho um parênteses aí que está sendo multiplicado pelo número 2. Então, eu vou multiplicar 2 vezes K e 2 vezes o 6. Porque eu não tenho como fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Como é que eu vou somar K com mais 6 se eu não sei quem é K? E eu não posso somar porque eles são termos diferentes. O K é um termo que tem uma parte literal, que é o K, e tem um coeficiente, que é 1. Mas eu posso somar com 6? Não, eu não posso unir o K com 6, porque eles são termos diferentes, eles não são semelhantes. O 6 é um termo que não tem a parte literal e o K, então eu não posso fazer K mais 6. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer a distributiva. É 2 vezes o K e 2 vezes o 6. Eu vou ter que fazer essa distributiva e repetir o restante. Então, eu vou ter 2K, ou 2 vezes K, né? Mais 2 vezes o 6. E vou repetir esse mais K que estava sozinho anteriormente. E eu vou continuando essa expressão aí, eu vou ter 2K e vou colocar os termos semelhantes próximos um do outro só para facilitar a conta. Não precisa colocar perto. O livro está colocando só para facilitar, para você visualizar. Então, eu tenho 2K mais o K agora. E eu tenho 2 vezes 6, que deu 12. Então, somando 2K mais 1K, agora sim eu posso juntar um com o outro, porque eu tenho 2K somando com 1K. Se eu tinha 2K somando com K, vamos supor se ao invés do K eu estivesse dizendo carro. Eu tenho 2 carros mais um carro. Então, eu tenho 3 carros. Entendeu? Então, eu tenho 2K mais 1K. Eu tenho 3K mais o 12. Então, aqui ficou simplificado a minha expressão. Minha expressão ficou simplificada. Eu fiquei com 3K mais 12.